Olá, eu sou a Rafa. Esse aqui é o meu podcast sem nome, porque eu ainda não consegui pensar um nome para ele. Bom, estamos aqui para falar sobre o que dá na telha, porque eu sinto essa necessidade de falar, até para organizar os meus pensamentos, né, de uma maneira que estar em contato com uma outra pessoa me traz um conforto interior. Mas aí nem sempre a gente pode estar com alguém, né? E aí, nesses momentos, é extremamente importante que você fale sozinho. E esse podcast é o meu lugar para fazer isso. E eu espero que estar aqui comigo também te faça ter um olhar, né, sobre você mesma e sobre como você se vê de uma maneira mais positiva, né, que através de mim você consiga encontrar isso. Porque essa sensação, né, de ser compreendido, ver no outro, o que a gente tem em si, para mim, é uma das sensações mais mágicas que existem, de você vendo as características do outro. Por isso que a identificação é algo muito importante e algo muito relevante, assim, né? Dificilmente quando você tem um encontro com uma pessoa que você se identifica muito, você sai igual desse encontro. E aí a gente pode pensar na maneira que a gente estrutura a nossa vida, né? É o normal, assim, a gente se relacionar com as pessoas, com os nossos amigos, com os nossos relacionamentos. A família não entra muito nisso, porque a gente acaba que a gente não escolhe a nossa família. Mas em relação aos nossos amigos, geralmente a gente tá mais próximo de pessoas que a gente tem mais coisa em comum. Isso não impede de a gente se relacionar com pessoas que não tem nada a ver com a gente, né? Porque o mundo não é um grande espelho. Mas isso também, essa questão de a gente não se relacionar com pessoas iguais, abre a possibilidade de a gente aprender coisas novas. Por isso que eu acho que é muito importante o encontro com o desconhecido também, né? E aí a gente poder aprender coisas novas, estar em contato com formas diferentes de cultura, música, filmes, livros que a gente não conhece e que às vezes a gente, ao entrar em contato, pode acabar se identificando. Então isso eu acho muito maravilhoso também. Mas também é muito maravilhoso você encontrar alguém que divide os interesses com você, né? No meu caso, eu sou estudante de psicologia e eu tenho chega assim, um certo fascínio, assim, né, pela filosofia. E aí eu vou contar minha história com a filosofia, que não é grandes coisas, mas acho que aqui é o lugar de eu falar assim o que eu quiser e eles vão escutar. Se eu não quiser escutar, sinto muito. Enfim, a filosofia surgiu na minha vida provavelmente em 2018. Eu acho que eu tava no nono ano, se não me engano. E aí, a partir do nono ou do primeiro, eu ia ter filosofia e sociologia na escola. E eu tinha pavor, porque à primeira vista, assim, é uma coisa que a maioria das pessoas não se identifica, né? E aí tinha que fazer leituras, assim, eu gostava de ler, mas gostava de ler coisas infanto-juvenis, assim, sabe? John Green, uma Rachel Rene Russell, coisas que Thalita Rebouças, coisas assim que moldaram a adolescência e a infância das meninas da minha idade, né, dos anos 2003, 2002 e tal. E aí, o que acontece? Eu tive contato com livros de filosofia, e aí o que aconteceu? Eu falei, vai ser muito insuportável eu estar na escola e não gostar dessas matérias. A minha afinidade na escola sempre foi matemática, principalmente matemática, as matérias. Português, cara, é um terror pra mim. E história, acho que ainda é pior ainda.
Eu tinha uma dificuldade absurda de decorar textos, assim, entendeu? Então, tipo, história, eu não conseguia simplesmente entender. Tinha alguns canais no YouTube que me ajudavam, mas não era como assistir um filme, sabe? E aí, voltando, né, em relação à filosofia, eu tentei me abrir, né? Porque eu falei, cara, o ferro vem de qualquer jeito. Então, é melhor que eu me interesse do que eu não faça nada. E aí eu ganhei alguns livros, né? E aí eu ganhei alguns livros de filosofia. E aí eu peguei, assim, um livro de filosofia pura, assim, entendeu? Giovanni Reale, que é um autor que fala de filosofia, assim, de uma maneira muito aprofundada, né? E aí eu peguei 3 livros de filosofia. Eu não tenho mais esses livros porque eu fiz uma troca por livros da Agatha Christie, que eu ainda não li. Mas enfim, eu provavelmente não leria em nenhum momento. Mas agora eu acho que eu nem Agatha Christie lerei. Enfim, né? Às vezes a gente pensa que uma coisa é melhor, mas não é. Aí, beleza. Esses livros eu nunca li. Era sobre os pré-socráticos, os sofistas, Platão e Aristóteles, se não me engano. 3 livros. E eu não li. E aí eu tenho alguns outros sobre história da filosofia e sobre filosofia em diversos contextos. Eu falo sobre vários filósofos. Esse livro eu também, tipo assim, não li, tipo, li partes, assim, li que me interessavam. E aí, quando eu comecei a ter filosofia de fato, eu tive um professor muito legal, que eu me identificava bastante com ele, assim, ele era bastante gente boa. E aí, acabou que eu, principalmente durante a pandemia, né, no meu segundo, terceiro ano, eu comecei a gostar de algumas coisas, tipo Schopenhauer. Mas assim, são coisas que, gente, eu vendo hoje, não que Schopenhauer não seja legal, eu acho Schopenhauer ótimo, mas eu não me aprofundava em nada. E aí eu achava maneiro, Schopenhauer, Nietzsche ainda é uma coisa que eu gosto, mas eu ainda preciso me aprofundar. Mas o meu interesse começou a vir disso aí. E tipo assim, na escola, não tinha tanto contato com isso. Eu acho que pode ter sido falado no máximo sobre Schopenhauer. Nietzsche, eu acho que não. Não tenho certeza. Mas aí eu comecei a gostar, assim, de algumas coisas. E aí, eu não lembro como foi o desenrolar. Nessa época, eu queria fazer. Eu acho que eu queria ou fazer direito ou fazer design. Porque eu fiquei querendo fazer direito um tempo, um ano no máximo. E aí depois eu quis fazer design. Eu fiquei 2 ou 3 anos querendo fazer design. Acho que do nono até o meu segundo ano querendo fazer design. E aí no segundo ano, no final, no início do terceiro, eu comecei a mudar de ideia. E aí eu pensei em fazer cinema, porque eu tava super cinéfila. Eu tinha colocado na meta de assistir um filme por dia. Isso na pandemia era completamente possível. Tinha dia que eu assistia até 2. Mas aí eu inventei de que queria fazer cinema, mas aí pra fazer cinema eu tinha que passar na federal em outra cidade. E aí no final das contas eu desisti de fazer cinema. E aí, numa conversa casual assim, eu fui apresentada a neurociência. E aí falaram assim, o que que você acha de neurociência? Aí eu falei, pô, não sei, parece legal, aí fui pesquisar sobre, né? E aí conheci o Pedro Calabres. E aí ele falando sobre o amor, né? Sobre como acontece o amor de uma maneira neurocientífica. Eu fiquei fascinada. Falei, gente, como faz pra ser neurocientista? E assim, as neurociências são... É uma matéria interdisciplinar, né? Você pode ocupar várias áreas, até engenharia você consegue fazer e trabalhar com neurociência. Mas nesse período, assim, eu acabei que eu comecei a pensar na possibilidade de fazer psicologia. Eu acho que eu já tinha começado a fazer terapia. Não era muito boa a minha terapia, assim, mas eu fazia. E aí eu tinha muito medo tipo assim, uma coisa que eu nunca tinha cogitado fazer psicologia, porque eu tinha medo de me apropriar dos problemas dos outros, sabe? De escutar e aí ficar mal por causa dos problemas dos outros. Então, tipo assim, quando eu entrei na faculdade, eu entrei muito focado nas neurociências. Falei, cara,
E também conheci o Agim Delano Nogari, que é, tipo assim, é um marco na vida das pessoas, né? E aí eu comecei a querer ser professora. Assim, a minha oratória é péssima, por mais que eu esteja falando aqui com vocês agora, talvez em alguns momentos vocês percebam que, apesar de eu ler muito hoje, as minhas sinapses não funcionam muito bem. E aí eu não sei me expressar muito bem. Então, tipo assim, eu acho que não é nem falta de vocabulário. Eu tenho muito vício de linguagem, falo muita besteira, né? Então, eu não acho que a minha oratória seja boa. Mas, né, pensando, vamos trabalhar com neurociências, então eu vou ser neurocientista. E para ser neurocientista eu preciso ou ser professora de neurociência, ou eu vou fazer pesquisa, né? E aí eu faria uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado na área e tal, e seguiria essa área de pesquisa, assim. Mas, assim, muito desanimador saber como funciona a pesquisa no Brasil, né? Eu sempre ouvi que não eram muito grandes coisas, né? Em relação a incentivos financeiros. E aí dei uma desanimada. E essa história, assim, de professora, cara, é surto completamente. Tipo assim, que era a única possibilidade que eu vislumbrava. Mas entrei na faculdade sem querer saber de, de clínica, né? Clínica não era uma opção. E aí, beleza. Não era uma opção, mas eu tinha uma certa afeição pela psicanálise. Que assim, coisa completamente oposta, né? Mas eu gostava muito da ideia do Freud em relação aos sonhos, assim, na interpretação dos sonhos. E aí, antes de eu entrar na faculdade, eu fiquei fissurada nesse livro, Interpretação dos Sonhos. Fiquei doida pra querer comprar ele, e aí eu vi na internet, tipo assim, muito cara, tipo 80 conto. Porra, eu era adolescente. E aí eu fiquei falando, tipo, ah, mano, eu preciso comprar o livro, tá? Vamos ver aqui, vou tentar arrumar um dinheiro pra comprar o livro e tal. E aí, cara, um belo dia eu tava andando na rua, provavelmente tava indo na terapia ou no dentista, alguma coisa assim. E aí passei numa banca de jornal, o livro tava lá, me olhando. Na banca, sabe? Tipo assim, bancas. Eu ainda me perguntei aquele dia, será que alguém compra coisas em bancas ainda? E aí tinha uma banca que tinha vários livros assim, e tinha esse livro lá. Era uma edição que não era, tipo, a edição que eu queria, era uma edição cara, assim, sabe? O livro é desse tamanho, assim. E aí eu encontrei um livro grande também, uma edição ok, de capa mole. E aí comprei o livro. E foi R$ 30, tipo assim, caiu do céu o livro pra mim, né? E aí fiquei super feliz e tal. Tentei ler e aí achei difícil. E ao mesmo tempo, aquela história, né, de psicanalista. É muita putaria. Tipo assim, tudo. Ai, eu fiquei pensando, Freud, pô, Freud tudo é pau. Tudo é sexo. Eu falei, gente, e aí? Não concordava muito com essa ideia, mas achei maravilhosa essa ideia de, tipo assim, estágio de desenvolvimento psicossexual, faz oral, faz anal. Mano, a minha cabeça fez assim, porque eu sempre ruí unha. Eu consegui parar, ano passado. Mas, quando eu soube que a fase oral você tem que ter ela boa, assim, né, na sua infância. Se não for, você vira uma pessoa que precisa compensá-la, né, a sua satisfação oral de alguma forma. E aí, na infância, é relacionada a você mamar, né, principalmente. A colocar coisas na boca, né, tipo, criança pega coisa, bota tudo na boca. Então, aí eu perguntei pra minha mãe, falei, e aí, quando eu era neném eu mamei? Ela, não, porque eu não tinha leite, uma coisa assim. E aí você ficou tomando fórmula. Ah, falei, tá explicado, eu não mamei direito. E aí agora eu roo unha e eu não consigo me livrar disso. E aí, assim, o mundo abriu pra mim, assim. Falei, cara, que universo fantástico. E aí, beleza. Achava maneiro. Mas essa ideia de tudo ser relacionado à questão sexual me incomodava um pouco. Porque eu achava tudo besteira, né? E aí não consegui entender. Tive influências na faculdade, né? Um professor que, inclusive, hoje nós somos amigos, da Histórico-Cultural. Ele, e ele também é professor de filosofia.
ele não era muito chegado na psicanálise. E assim, eu fui muito influenciada por ele e comecei a não ver a psicanálise mais com bons olhos. E dentro da psicologia, né, tinha muito aquela coisa de, ai, que psicanálise é pseudociência, que não é ciência, que não sei o quê. E aí eu tinha a cabeça fechada, né? E isso fazia sentido pra mim, tipo, a psicanálise não ser algo é, bom, assim, né? Porque não era ciência. E aí, beleza. Eu tinha uma certa inclinação para TCC, porque eu. Porque era o que tinha, sabe? Ou você é psicanalista ou você é da cognitivo comportamental. Eu não conhecia muito outras abordagens. E aí, em determinado momento, tipo assim, eu nunca me aprofundei na TCC, né? Nessa época. Chegou um momento que eu conheci a terapia do esquema. Como é a terapia do esquema? A terapia do esquema é uma abordagem de, eu acho que, terceira onda, dentro das TCCs, que ela é meio que o Young, eu esqueci o nome dele, eu acho que é Jeffrey Young, que é o precursor da terapia do esquema. Ele, na época, né, eu fiz um curso sobre isso, né, terapia de esquema na época, que eu tava muito fissurada com isso. Ele não tava satisfeito com as terapias da época, psicanálise, TCC e tudo, e aí ele falou, eu tenho que desenvolver um negócio que funciona pra todo mundo, mano, que tem que pegar o melhor dos mundos. E aí ele uniu psicanálise, TCC e Gestalt terapia. E aí a terapia de esquema, ela meio que trabalha identificando, ela trabalha muito com a teoria do apego, né, do John Bowlby, que aí fala sobre a forma que você se vinculou na infância com os seus cuidadores, se você teve um apego seguro ou inseguro, ou às vezes ambivalente, e aí isso vai determinar a forma que você vai se relacionar com as pessoas na sua vida, na adolescência, vida adulta e tal. E aí, considerando isso, né, as suas primeiras relações, você desenvolve uns esquemas. Os esquemas são padrões comportamentais, assim, né, que eles meio que se baseiam nessa vinculação e o tipo de apego que você teve. Não tem a ver só com isso, entendeu? Tem a ver com outras coisas da sua relação com as pessoas na infância. Mas isso molda a maneira que você é. Igual, por exemplo, se você tem uma relação que na sua casa sempre falaram pra você que você era uma pessoa ruim, que você era insuficiente, que você fizeram comentários negativos pra você, você tende a ter um esquema de uma maneira que você tem uma visão negativa sobre si. E aí isso é como se fosse um pilar, assim, da sua personalidade, né? Os esquemas, eles também têm esses fatores ambientais, tem os fatores genéticos e tem os fatores de temperamento também. E aí, beleza. Tem os tipos de esquemas e aí tem as maneiras de enfrentamento, né, que você vai lidar com o esquema que você tem. Então, tipo assim, se você desenvolver um esquema que fala que você é inseguro para se relacionar com as pessoas, né, que, tipo assim, você acha que ninguém vai te querer nunca, você pode agir de uma maneira que você se resigne, tipo assim, ninguém vai me querer nunca, então tanto faz. Ou, sei lá, ninguém vai me querer nunca, então você vai fugir de todo tipo de relacionamento que tiver, ou você vai tentar se apegar muito, assim, tipo assim, dar tudo de si pras pessoas pra poder ter uma resposta positiva, né? E aí tem essas estratégias de enfrentamento, e aí uma das maneiras de você curar esses, essas desadaptações, sei lá, seria você, ali na relação terapêutica, né, do psicólogo, dele fazer esse papel que não foi feito em algum momento para te ajudar a passar por isso. E aí, na relação ali, você aprender a lidar com aquilo. Então, tipo assim, eu achava maravilhoso. Mas o tempo passa, né? O curso tem 5 anos. Então, tipo assim, eu comecei lá na psicanálise
pensei na TCC, apesar de não me aprofundar, me apaixonei pela terapia do esquema, e aí começaram os estágios. Isso porque eu não pensava em clínica, tá? E aí eu me apaixonei pela terapia do esquema e comecei a pensar sobre clínica. E aí começaram os estágios no sétimo período, e aí eu escolhi o estágio de clínica. E aí eu pensei o que eu ia fazer, né? Porque a opção que tinha era psicanálise ou fenomenologia, porque o estágio de TCC era só a partir do nono período, se não me engano, que é o período que eu tô hoje. Hoje eu já poderia fazer estágio de TCC. Só que aí, tá, fenomenologia, não tinha sido muito falado sobre fenomenologia. Eu acho que eu tive uma disciplina no sétimo mesmo, se não me engano. Sexto ou sétimo. E foi o único contato que eu tive com fenomenologia. E depois teve mais uma matéria, mas eu já tava no estágio, se não me engano. E aí, fenomenológica existencial, né, que é o nome da terapia. Eu pensei, pô, existencialismo, eu gosto muito de filosofia. Pode ser que eu me identifique com a fenomenológica existencial, mas foi muito uma aposta. E aí, na época, eu fiz prova para hospitalar e para fenomenológica. E aí, eu acho que eu passei para as duas, não tenho certeza, porque eu só podia estar em uma. E aí, me perguntaram qual eu queria, e aí eu falei que eu preferia a clínica. E aí, fui fazer estágio na fenomenológica. E aí, eu me apaixonei. Porque eu já vi que eu já estudava coisas parecidas sobre. Tipo, parecidas não, eu já estudava existencialismo, eu já consumia conteúdo sobre isso no YouTube, mas eu não tinha me ligado. E aí, quando eu associei que existencialismo era Sartre, era Kierkegaard, era Camus, eu comecei a entender um pouco mais, né? E aí, assim, gostava muito da parte teórica, mas infelizmente eu não tinha tanta disponibilidade de tempo para estudar. Isso me afetou completamente na clínica, né? De me sentir insuficiente. Tipo assim, meu primeiro período de estágio, fiquei 2 semestres, né, nesse estágio. E aí eu tive que passar por isso, entendeu? E eu, ao mesmo tempo, eu tava fazendo estágio na psicologia jurídica. Eu faço estágio no fórum, atualmente, né? É o meu estágio que eu tava fazendo antes de fazer esse estágio da faculdade, né? E aí, eu tendo que conciliar o estágio do fórum com esse estágio da fenomenológica, e aí, tipo assim, eu colocava todos os meus atendimentos no mesmo dia, no dia da supervisão, eu tinha aula também, eu tinha que acordar super cedo, e aí tava sendo muito desgastante pra mim. Eu, isso no primeiro semestre. Aí no segundo eu falei, gente, vamos ver se eu continuo ou não, vou pensar sobre isso. E aí pensei, falei, eu vou tentar de novo. Vou tentar me organizar melhor, tentar organizar os meus estudos para eu conseguir ter uma qualidade melhor, assim, de atendimento, né? Tipo, porque, pô, eu ficava muito preocupada de não estar sendo uma boa psicóloga para os meus pacientes, né? Isso é extremamente importante. Tipo, não tem como eu ir lá e fazer qualquer coisa e fingir que eu tô sendo psicóloga, entendeu? Eu acho que isso é uma completa falta de ética. E aí me incomodou muito e tal. Eu, no segundo semestre, tive alguns problemas em relação à carga horária, assim, todas as pessoas a maioria das pessoas, né, 90% dos meus colegas de estágio tiveram dificuldades com horas, e aí eu tive que ficar com 3 pacientes ao mesmo tempo, que era uma coisa que eu não queria, até porque eu tava com dificuldade de conciliar os estágios. E aí eu tive que lidar com essa pressão toda de alcançar as horas e tal. E aí o que aconteceu? Eu decidi sair do estágio. E aí eu saí, e agora eu tô só na psicologia jurídica, né? Que também foi uma experiência que eu estudei para concurso, eu pretendo estar nessa área, fiz a prova, mas ainda não tenho resultado sobre isso, né? E aí eu tô no meu último ano da graduação, eu tô no penúltimo período, e aí vamos ver o que que a vida reservará para mim. Mas estou aproveitando nesse momento, né, que estou com um estágio só para estudar mais sobre a terapia fenomenológica essencial, para poder me sentir mais segura para quem sabe, né, se eu for aceita, voltar para o estágio no semestre que vem. E assim, esse é o meu breve percurso sobre psicologia, filosofia
E aí, em outros episódios, a gente vai falando sobre outras coisas que me compõem. E é isso. Um beijo para todos.